Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Ô Letícia, quer uma dica? Faz comércio exterior. Quê? Desculpe a ignorância. Eu nunca tinha escutado falar. Foi a primeira vez que alguém me falou sobre isso. Faz, Letícia, faz comércio exterior. É um bom negócio. Então eu começo a minha história, quem sabe já informando alguém que esteja me ouvindo e que talvez esteja ouvindo pela primeira vez. Faz comércio exterior. O que é isso? Comércio exterior é uma área profissional responsável por estudar e promover as transações comerciais entre os países. Então, envolve importação, exportação, negociações internacionais. O que visa o comércio exterior? Visa ampliar os mercados das empresas e dos países. É um emprego legal mesmo, gerando desenvolvimento econômico, integrando diferentes culturas, sistemas produtivos. É uma chance de você crescer na vida, viu? Eu acabei entrando nessa. E eu fui fazer um curso de comércio exterior, um curso técnico de comércio exterior. Eu nunca tinha escutado falar. Mas depois que a pessoa me explicou, achei legal. Você não achou legal também? Comércio exterior, que tal? Letícia! Ô Letícia, faz comércio exterior. Eu fiz o curso. E dali eu acabei sendo indicada para trabalhar numa empresa de exportações. Eu gostei. Eu gostei da experiência. Só que meus dias começavam cedo, sabe? Nossa, eu acordava cedinho. Assim, 5:30 da manhã eu já estava de pé. À noite, eu ainda ia pro curso, porque eu não tinha terminado o curso. Eu consegui, tipo estágio, né? Eu comecei naquela empresa como estagiária. E aí eu fui ficando. E dentro do curso eu pretendia ainda me preparar para um vestibular. O meu sonho inicial era comércio exterior? Não era. Como é que você foi parar nisso? Faz, Letícia, comércio exterior. É rápido. Você vai trabalhar rápido. Tá, Letícia, mas qual é o teu sonho então? Tá, agora eu vou falar do meu sonho. Meu sonho era ser médica. Não tem nada a ver, né? Imagina, não é assim? Desculpa, gente. Desculpa. A pessoa me deu a dica, vai fazer comércio exterior, é rápido o curso, você vai trabalhar, você vai ganhar teu dinheirinho. Eu estava gostando. E eu não tinha terminado o curso, já estava trabalhando. Mas o meu sonho não era esse. Meu sonho, desde que eu era menininha, na mais tenra idade, eu falava para todo mundo, quero ser médica, eu vou ser médica. A cabeça do ser humano é complexa. Como é que uma pessoa faz comércio exterior e quer ser médica? É a cabeça humana. Então, eu pretendia ainda, quem sabe, prestar o vestibular dificílimo para conseguir entrar em medicina. Será que eu ia conseguir? Fica a pergunta no ar. E daqui a pouquinho tem resposta. Uma tarde, após eu ter lanchado, eu estava lá na empresa. Essa empresa para a qual eu trabalhava,
A de exportação era boa. Era uma empresa tão bacana que era o seguinte: ela tinha refeitório, sabe? E depois do almoço, assim por volta de umas 3h30 da tarde, eles serviam um café, um lanche da tarde. Que empresa! Bacana, hein? 15h30 tinha um lanche da tarde. Então depois daquele lanche da tarde, às 15h30, eu fui tomado assim, uma dor no abdômen. E como foram insuportáveis aquelas cólicas, vinham assim como cólicas. Eu tentei me enganar, tem uns remedinhos para cólica que a gente toma, né? Contei lá umas gotas a mais até do que normalmente eu tomava. Não resolveu não. Não resolveu. A coisa quando é grave não resolve. Eu fui então conduzida por um PS, um ponto-socorro, pertinho da empresa para a qual eu trabalhava. O motorista da empresa me levou na viatura da empresa. Lá nesse PS, nesse pronto-socorro, eu já fui submetido a vários exames. E depois me transferiram para um hospital mesmo. E lá no hospital os médicos concluíram que meu caso era grave. A Letícia tem que ser operada. Já avisou a família? Caramba! Gente, olha o que é a vida. Eu tinha ido trabalhar, estava tomando café da tarde, daí a pouquinho começa a cólica PS, hospital médico, já avisou a família? O que eu tenho? Eu não desconfiava de nada. Na minha total simplicidade, e talvez até pela minha pouca idade, nem tão menina, 20 anos, eu não sabia o que eu tinha até aquele momento, até aquela altura do campeonato, eu não sabia. E nem sabia que a conclusão médica a respeito de algo tão grave e sério pudesse ser tão rápida. Avisou a família, ela vai ter que ser submetida à cirurgia. Câncer. Eu escutei a palavra. Câncer. Eu ouvi a palavra, só que eu ouvi isso depois da cirurgia já ter acontecido. Fiquei sabendo, porque eu escutei, embora eles acreditassem até que eu estivesse dormindo. Eu não estava. Quer dizer, eu estava dormindo da anestesia, mas eu estava acordando e minha consciência captou câncer. Quando eu toquei no assunto, os médicos também não fugiram dele e nem podem. Abriram para mim o jogo. Fiquei sabendo que meu útero havia sido extirpado, retirado inteiro. O útero. Meu caso era grave, era seríssimo. Assim, de uma hora para outra, eu não havia tido avisos anteriores. Não é impressionante? Meus pais moravam no interior de Minas e como o meu apartamento era pago com o meu salário, eu tive que rescindir o contrato. Aliás, era assim, era um apartamento que eu era responsável, mas eu morava com outras duas moças. Só que a responsável do contrato, quem assinou fui eu. Então, eu inclusive dava a maior parte daquele aluguel. Eu não ia dar conta mais. Quer dizer, eu não podia mais trabalhar, né? Aí um advogado que é amigo, lá da empresa de exportação, entrou em contato com o pessoal responsável da imobiliária e o contrato foi rescindido, o contrato de aluguel. Não tive que pagar a multa, o que já era uma grande coisa. Aí eu arranjei uma vaga, eu não queria voltar para o interior de Minas, porque aqueles sonhos todos pululavam na minha mente. Eu arranjei uma vaga num pequeno pensionato. Sabe as moças que moravam comigo? Então, uma delas foi para esse pensionato e falou: vem para cá, Letícia. E eu fui para lá. Inclusive, nesse pensionato foi muito legal, porque eu tinha que fazer curativos em mim, e eu tinha lá pessoas amigas que me ajudavam. Foi até melhor do que a vida no apartamento.
2 meses depois de eu ter saído do hospital, eu pensei que eu já estava curada, porque os médicos me garantiram que, como eles extirparam o útero, o tumor foi junto. Foi embora. Não ficou mais nenhuma sequelazinha, mas nenhum sinal de célula cancerígena. É que você é jovem, isso ajuda, sabe? Você é jovem e isso ajuda, foi a frase que eu escutei. Uma semana depois de ter escutado tudo isso, uma manhã eu fui a um hospital apanhar meus documentos, e quando eu cheguei no pátio, havia um degrau no pátio. Eu não sei como, não enxerguei aquele degrau. Eu enxergo bem pra caramba. Mas eu estava distraída. Mas tinha que acontecer também. Eu tropecei no degrau. E quando eu caí, porque eu caí, eu tropecei no degrau, mas foi uma tropeção. Como a gente fala no interior de Minas, foi um trupicão mesmo. Mas foi um trupicão feio. Eu caí. E um médico que ia passando ali no hospital, ele veio me ajudar a levantar. Eu fiquei tão envergonhada. Caramba, eu caí igual uma fruta madura cai do pé. Eu me lembro que lá no interior de Minas, nós tínhamos muitos pés de pinha. Vocês conhecem pinha? Então a pinha, a gente colhia, mas não dava conta de comer porque era muita pinha. E nem os pássaros davam conta. De vez em quando uma pinha bem madura caía lá de cima do pé, ela pá. Só que quando ela caía no chão, de tão madura que ela estava, ela esborrachava. Eu parecia uma pinha esborrachada no chão. Foi assim que eu caí. E o médico, eu vendo aquela pinha esborrachada no chão, veio me ajudar. Rimos, conversamos muito. Mas eu não falei nada para ele por que eu estava ali. A gente não conversou nesse sentido. Eu só sei que ele gostou assim de mim. Tanto que ele me convidou para tomar um café. Tinha uma lanchonete do hospital. Eu estava tão sem graça que eu aceitei. E tomando café a gente conversou que eu sou Letícia. O nome dele nem precisava ser dito porque estava no crachá, né? Ele era médico. E eu vi o nome dele brilhando assim, naquele crachá. Aliás, era meu sonho, lembram? Vocês lembram, né, que comércio exterior, mas o meu sonho era ser médica. E eu vi assim, DR, né? DR de doutor, aquele ponto. Nossa, eu achava aquele tão bonito. Doutor, e à frente, Fernando. Doutor Fernando. Conversamos. Acabamos trocando o telefone. E foi uma coisa tão rápida que mais ou menos uns 3 dias após o tombo da pinha que se esborrachou no chão, eu fui surpreendida por um telefonema dele e aquela voz do Dr. Fernando convidando-me para almoçar. Vamos almoçar, Letícia? Eu não podia dizer que não. Eu topei, fomos. Nossos encontros foram mais constantes. E eu fui me sentindo cada vez mais apaixonada. Apaixonada por ele. E eu tão apaixonada que eu estava, que eu fui esquecendo daquelas dores vividas, de ter perdido o útero naquela doença terrível. Esqueci da própria doença. Cada momento que eu não estivesse com o Fernando parecia que durava uma eternidade. Eu gostava dos telefonemas dele e dos momentos em que ele propunha um almoço, um café, um encontro. Por mais fortuito que fosse, por mais rápido que fosse, era uma delícia. Às vezes, no trabalho, eu lá na empresa do comércio exterior, eu estava lá ainda. Eu ficava olhando para o telefone esperando ouvir aquela voz que me dava tanta alegria. Eu gostava muito de ouvir o Dr. Fernando. Quando nós nos encontrávamos, a minha alegria era tão grande que eu esqueci do mundo e das dores que eu passara. Uma tarde de domingo,
O sol estava quente. Agora vocês saberão a cidade onde eu vivia tudo isso. Como boa mineira, eu adorava o Rio de Janeiro. Talvez porque Minas não tenha mar. Se você perguntar para qualquer interiorano de Minas, o sonho dele é morar no Rio. O meu não era diferente. O sol quente, tarde de verão, domingo, Rio, fomos eu e o Dr. Fernando Alagoa Rodrigues de Freitas. É bonito o lugar. É muito bonito. Nossas mãos entrelaçadas, ansiosos por ficarmos juntos. A gaivota. Na verdade, as gaivotas, numa dança alegre, nos saudavam com aquele espetáculo. A lagoa parecia exibir-se para o mar distante e as montanhas coloriam com variedade de verdes. Doutor Fernando, Fernando agora, era o seu nome. Meigo, cabelo ao vento, rosto de menino. Eu o chamava de pássaro branco. Pássaro branco, olhos transparentes, sem impedir, num silêncio do céu, levou-me para o seu apartamento. E nós nos amamos em uma comunhão de desejos, sem medo. Eu me entreguei. Entreguei os meus mais íntimos segredos de mulher. Com uma ponta de medo, é verdade. Medo, sim, de golpes do destino. O segredo de meu passado foi esquecido. Não falei nada para ele do drama que eu havia vivido. Nos transportamos nos caminhos infindos, em beijos espetaculares, como dois pássaros que voam nos anéis dourados pelos últimos raios de sol à procura do caminho do infinito. A felicidade era plena, nossos corpos descobrindo o prazer do amor e ali misturados, confundindo tamanha comunhão de nosso amor. À tarde findava. Fernando disse que teria que ir embora. O seu plantão seria naquela noite. Caramba, eu queria tanto ficar com ele. Levou-me até o pensionato, onde agora eu morava. No abraço, eu segurei o rosto dele e uma vontade imensa de pedir que ele não fosse embora. Mas eu nada falei. Seria uma exigência infantil. Melhor ficar calada. Na despedida, um beijo suave, juras de novos encontros. Fomos batizados pela tarde de sol, linda. Ao chegar em meu quarto, eu fiquei lembrando dos momentos que passamos. Um sorriso de felicidade tomou conta de mim. Da minha cama, eu via os primeiros sinais da noite. Estrelas brilhavam no céu. Levantei, fui até a janela, fiquei estarrecida. Eu estava toda ensanguentada. Uai, que contraste. Num dia de tanta felicidade, num dia de tanta alegria, que sangue é esse? Eu estava toda ensanguentada. Que é isso? De onde veio esse sangue? Eu estava com uma hemorragia intensa. Eu fiquei tão apavorada de ver sangue, tanto sangue, que as minhas pernas amoleceram, não obedeceram, e eu caí no chão. E no meio daquele sangue eu perdi os sentidos. E quando eu recobrei a consciência, eu estava no hospital. Eu lembro que o Fernando, ele poderia aparecer, e o medo que eu tinha dele aparecer, eu recobrei a consciência no hospital. E o medo do Dr. Fernando aparecer, eu estava com medo dele aparecer no meu quarto. Eu olhei para a imagem
do Cristo que pendia da parede. Então eu conversei com Jesus, dentro do quarto. Eu implorei para aquela... Eu conversei com Jesus assim no quarto do hospital. Oh, meu Jesus Cristo querido, amado, por favor, não deixe o Fernando aparecer aqui, não. Eu não quero que ele saiba da minha doença. Eu não queria que ele soubesse que eu havia tido câncer e que eu havia retirado o útero. Eu achava que, de certa forma, isso tudo pudesse atrapalhar o que nós estávamos construindo. Deu para entender? Então eu falei com Jesus ali na hora. Deixa ele aparecer aqui, não. Foi a última lembrança que eu tive. Porque depois de eu ter feito essa oração, eu entrei em coma. Não, eu não estou exagerando. Eu entrei em estado de coma de tanto sangue que eu havia perdido. Quando eu acordei, já tinham me transferido para um hospital especializado nessa doença. Estranhei o ambiente e na CTI, ou no CTI, porque é centro, né? É centro de terapia intensiva. Então, no CTI, aqueles cuidados para não haver contaminação, as enfermeiras davam uns recados das amigas que me procuravam. E aí sim, eu fui experimentar o verdadeiro sabor do medo. Nossa, ele é tão amargo. O sabor do medo, ele é tão amargo. Da solidão e da doença também experimentei o sabor. E o que é pior, pela primeira vez eu senti medo de morrer. Senti medo da morte. E medo de perder o meu pássaro branco. Vocês já sabem que o Dr. Fernando, para mim, ele era o meu pássaro branco. O meu médico. O pássaro branco da minha vida. Então eu perguntei para a enfermeira: quantos dias já estou aqui? Eu sabia que eu tinha perdido a noção do tempo e do espaço. Quantos dias já estou aqui? 5. Quê? Eu estou aqui há 5 dias? 5 dias. Meu Deus, que horror. Eu preferi ter morrido do que ficar lúcida, aguardando que o manto, que não sei a cor da morte, me envolvesse. Porque 5 dias eu não tinha tido... Você sabe que para mim, a noção que eu tinha é que eu estava ali há minutos, sei lá, há horas. Mas 5 dias? Fui transferida para a enfermaria. Minhas companheiras de quarto foram minhas informantes de qual era a gravidade da minha doença. Seus lamentos de dor me assustavam tanto, das companheiras de quarto. Seus lamentos de dor me assustavam tanto, e eu não entendia o porquê que eu não sentia dor física. Eu não sentia dor física. Uma delas era uma menina de 14 anos, uma das minhas companheiras de quarto de enfermaria. Seus sofrimentos eram tão grandes que uma noite ela pediu que a matassem. Aquela menina de 14 anos. Ela sofria tanto, a dor dela era tão terrível que ela falava assim: por favor, me mate. Para eu não sentir mais essa dor, por favor, me mate. Vocês imaginem as dores daquela menina de 14 anos. Eu, na enfermaria, vivia calada, esquecia-me de mim mesma. Lembrava-me apenas do meu pássaro branco, Dr. Fernando. Lembrava daquele pássaro branco, das asas que me aqueceram, dos lábios sabor de mel, um voo do destino, e a doença e o tempo nos separaram. Do meu quarto da enfermaria, eu avistava árvores que acolhiam andorinhas no final da tarde, quando nos últimos raios de sol e quando eles douravam as nuvens, o crepúsculo vinha entoando uma melodia triste. Era o pronunciar da noite e a chegada das horas mais longas, onde o tic-tac do relógio parecia querer adormecer com ela. O silêncio da madrugada que se arrastava
era quebrado, ora por lamentos de dores ou pelos passos lentos de uma enfermeira sonolenta para atender uma campainha alarmando o pedido de um socorro. Por favor, diminua a minha dor. Era sempre assim. Por favor, enfermeira, me dá um remédio para diminuir a minha dor. Meus passos pelo quarto eram difíceis porque as minhas pernas não obedeciam às minhas ordens. Então eu fui à cama da menina, da mocinha. A mocinha de 14 anos. Aquela que clamava, querendo que a matassem, de tanta dor que ela sentia. Eu fui à cama da jovenzinha. Seus olhos inundados de lágrimas. Uma luz fosca. Uma luz fosca e suplicante emergia daqueles olhos. Olhos semi-mortos. Seus lábios pronunciaram um pedido tão sincero, tão dolorido. Ela falava assim: comigo. Fala com Deus. Você parece, Letícia, você parece que tem moral com Deus. Você tem. Fala com Deus para Ele me levar. Pede para Ele, Letícia, para Deus me levar. Pede. Por favor, Letícia, você pede. Suas dores eram tão intensas que eu olhei para o céu nesse instante, envolvido pelo manto da noite, e eu pedi à escuridão que levasse aquele pedido a Deus e que amenizasse a dor daquela criatura que aos 14 anos ela não tinha cometido pecado. Então eu disse: Jesus, atende o pedido dela. Ela só tem 14 anos e ela sofre muito. Atende o pedido dela. Senti suas mãos cravadas em meu braço, tamanha súplica. Fiquei parada de costas para ela, meus pensamentos em Deus, e eu fui tomada pela lembrança do Dr. Fernando, que eu não sabia. Quer dizer, na verdade, ele não sabia onde eu estava. E nem que eu passava por aquele drama. Eu tinha pedido tanto a Jesus que ele não soubesse, e ele não sabia. E aí uma lágrima de saudade inundou meus olhos, e fomos interrompidas pela chegada de uma enfermeira que aplicou uma injeção na jovenzinha. Sei lá, talvez morfina. Na manhã seguinte, quando eu saí do banho, minhas costas doíam muito quando eu me arrastava para a cama. Ao me sentar, eu percebi o quanto que eu havia perdido de peso. Nossa, eu tô que é só osso e pele. Como eu emagreci muito. Passei minhas mãos pela perna, as minhas costelas estavam dilatadas, eu senti medo. Estava na hora da visita do médico. Já não me importava mais, pois eu sabia que os medicamentos eram dolorosos e não tinha outro jeito. Deitada na cama, eu olhava o teto e de repente uma borboleta solitária entrou no quarto. A borboleta solitária dava voltas pelo quarto. Eu cheguei a sorrir. Eu não sabia como era bom vir uma borboleta voando. Foi quando alguém bateu na porta. Sabe aquelas batidas na porta? Era a enfermeira, com medicamentos. E com ela, 2 médicos. Meu coração disparou. Eu olhei para o outro lado da cama e ele entrou, mas sem me reconhecer. Eu não tive coragem de olhar para ele. Quando ele se aproximou da minha cama, eu vi a surpresa refletida em seus olhos. E não só surpresa, eu vi piedade. Ele segurou a minha mão. E num contato assim singelo, onde nossas almas desesperadas se comungaram um dia, um calor de surpresa e alegria nos envolveu, e eu senti o calor do seu abraço no meu corpo frágil, magro, num misto de choro e de riso,
derivado de nosso amor, do sabor da separação inevitável. Nada dissemos por uns segundos. O outro médico de longe nos observava e eu percebi um profundo carinho em seu olhar. Depois da emoção dos primeiros momentos, ele disse: Letícia, você deveria ter me avisado, Letícia. Foi muito difícil te encontrar. Foi muito difícil te localizar. Você devia ter me avisado, Letícia. Eu só olhei para ele e lágrimas silenciosas rolaram dos meus olhos. Passamos quase toda a manhã juntos. Acho que Fernando, Dr. Fernando, foi um tônico revitalizante em mim. Novamente eu senti crescer dentro do meu peito aquela garra de viver. Eu tinha perdido. Uma força intensa lutava contra aquele inimigo misterioso flagelando o meu corpo. Naquela luta desenfreada, cada dia mais eu ia perdendo mais peso. Mais e mais peso. Ficando pele, pele e osso, osso e pele, pele e osso. E para aumentar meu sofrimento, eu já era incomodada por fortes dores e muita fraqueza. Dr. Fernando, o meu doce pássaro, ele vinha todos os dias me ver. Todos os dias ele vinha me ver. Uma tarde, quando o sol já preguiçosamente se ia, eu chorei, porque o Fernando não viera naquele dia. Naquele dia ele não veio. À noite, uma solidão pesada não me deixava dormir. Pedi à enfermeira um calmante. Por favor, eu não estou conseguindo dormir. Você me dá um calmante? Já quase adormecendo, eu percebi movimentos em meu quarto. Era a menina de 14 anos. Era a jovenzinha de 14 anos que ela estava morrendo. Eu percebi que ela estava morrendo. Entrou uma luz. No quarto entrou uma luz. A luz foi de encontro à menina de 14 anos. Depois essa luz foi levando uma outra luz. E quando aquela luz que levava a outra luz chegou mais ou menos à altura da minha cabeça, eu olhei e numa das luzes eu vi o rosto da menina de 14 anos. Ela estava sorrindo. Eu entendi, ela estava morrendo. E eu chorei. Chorei tanto que meu travesseiro ficou molhado. Virei 2 vezes o travesseiro de lado. Sabe quando você vira o travesseiro de lado, de tanto que ele fica molhado? Com sacrifício. Eu levantei da cama. E aí eu perdi, eu acho que a cabeça, esbravejei todo o meu desespero a Deus pela prova difícil que Ele havia me imposto. Por que o Senhor está me colocando nessa situação, meu Deus? Por quê? Por que esse sofrimento para mim? E por que o sofrimento dessa menina de 14 anos? Eu nem sei como eu voltei para a cama. Na manhã seguinte, o seu leito vazio, os vestígios de suas cobertas foram friamente mudados. Uma outra companheira ocupava o seu leito. Silenciosa, vivia concentrada a escrever um diário. Nunca lamentava, apenas chorava muito quando sentia dores e adormecida, virada para o lado da janela. Tinha outra, no lugar da menina de 14 anos. Para onde foi a menina de 14 anos? Só Deus sabia. Uma noite, ficamos a nos olhar com uma comunicação que só quem sofria como nós entenderia a nossa linguagem. Nossos olhos, sabedores de nossos destinos, breve o prenúncio da morte, se entendia numa mistura de medo sem solução. Ficamos nesse silêncio até adormecermos. E nessa manhã, novamente, meu pássaro branco não veio. Dr. Fernando não veio. A nova companheira que escrevia o diário foi para uma cirurgia e não voltou.
que foi? Ela não resistiu à cirurgia. Nossa. A outra moça, de outro leito, também morreu. E a cada dia, os leitos eram substituídos. E daquela gente toda da enfermaria, só eu tinha sobrevivido à primeira turma. A segunda turma já tinha sido formada. E quem sabe, a terceira. Os dias se passando, minhas amigas já se acostumaram com a minha doença e não me visitavam mais. E o Fernando? E o meu pássaro branco, o Fernando? O doutor Fernando, ele também não mais voltou. E no meu silêncio eu aguardava a minha hora. Soube por uma enfermeira que Fernando, ele se casara com uma moça de sua cidade. O médico que esteve aqui com você, ele é casado. Doutor Fernando? Aí eu falei o sobrenome. Sim, casado com uma moça da cidade dele. O nome dela eu não sei, mas ele é casado. Meu Deus. Naquela manhã, a minha dor foi maior do que todas. Até identifiquei com a dor que eu sentia na hora em que a jovenzinha morrera. Uma dor comparável. E quando a companheira do diário me olhou da maca, quando fora levada para a cirurgia, e ela sabia que não ia voltar mais. Ela disse assim, lá da maca para mim, adeus. Ela sabia que era um adeus para sempre. O que me surpreendia é que cada dia que passava eu ia perdendo peso. Mas eu já não sentia mais dores. O médico que me atendia era uma pessoa amiga, o único amigo que me restara. As doses de quimioterapia já não me faziam vomitar tanto. Fui melhorando a cada dia. Você vai ter alta, Letícia. Tá brincando. Você vai ter alta. Eu não imaginei que eu fosse sair daqui viva. Mas vai. Você tá de alta. Jura? Você tá de alta. Quando eu saí lá fora, o rio parecia diferente, a cidade. Nem eu acredito. Será que eu estou viva mesmo? Ou será que é assim que se morre? Não, eu acho que eu estou vivo. Eu acho que eu estou vivo. Uma senhora acabou de esbarrar em mim. Aquelas crianças indo para a escola. É a vida, é a vida, é a vida. Eu estou viva. Eu estou viva. Meses depois, fui submetida a novos exames e foi constatado que a doença estava, o médico usou essa expressão, estacionada. Você está em fase de recuperação e talvez cura. O médico foi mais prudente do que o primeiro. Ele disse-me desse jeito: a doença está estacionada, fase de recuperação e talvez cura. Era véspera de Natal. O médico que me acompanhava por tanto tempo, Dr. Isaac, ele veio ao meu quarto e disse que tinha uma surpresa para mim. Você não vai acreditar. Fizemos aí um exame ultramoderno no teu organismo, no teu corpo. Não tem mais nenhuma célula cancerígena. Eu já tinha escutado isso. Só que o Dr. Isaac me passou confiança. Era véspera de Natal. Vai, seja feliz. E aí ele disse: Feliz Natal, Letícia. Feliz Natal. Ah, quando eu estava saindo, ele fez: Ah, pois não, Dr. Isaac. Você tem onde passar a noite de Natal? Eu não tinha, não. Foi o que eu disse para ele. Vim passar com a minha família. Nós teremos grande honra em tê-la conosco. Você vem? Puxa,
Lógico, vou. Qual é o endereço? Eu já tinha perdido, lógico, que o emprego. Ele então, nessa noite de Natal, juntamente com a esposa dele, filhos, familiares, ele disse que eu era a nova secretária do consultório dele. Ele sabia que eu estava sem emprego. Eu comecei a trabalhar com ele. Dias depois, aquela que eu achava que era a esposa dele na noite de Natal, não era. Na verdade, ela estava em lugar da mãe, dos filhos dele, porque ela era irmã. Só que na noite de Natal eu não tinha entendido. Eu não tinha entendido que ela era a cunhada. Mas agora, trabalhando com ele, aí eu fui entendendo, a ficha caiu. Fiquei sabendo que ele tinha perdido a mulher dele. E perdeu a esposa dele da mesma doença minha. Aquela cunhada dele, a tia, foi que acabou criando os filhos dele. Era uma pessoa muito ligada a eles. Fiquei sabendo que ele perdeu a mulher da mesma doença minha. Foi ele que me incentivou. Você leva muito jeito para essa coisa da saúde. Faz sim o seu vestibular. Me deu dicas importantes sobre o que estudar para que eu fosse melhor sucedida no vestibular para medicina. Não foi no primeiro, mas no segundo eu fui aprovada. Sim, hoje eu sou médica. Dedico a minha vida às pessoas doentes. Do Fernando, meu pássaro branco, eu nunca mais soube. O Dr. Isaac, de amigo, transformou nossa amizade num grande amor. Um dia, quando saímos de uma longa cirurgia no corredor, ele pegou em minha mão e carinhosamente colocou um anel e pediu-me em casamento. Somos felizes. Seus 2 filhos moram conosco, aceitaram-me com amor e já estamos pensando em adotar um bebê para completar nossa felicidade. Eu sei que tem muita gente que talvez fique frustrada com o final da minha história, imaginando que fosse uma outra coisa. Mas a gente não pode fugir da realidade. Eu apenas demonstro nas entrelinhas dessa história o quanto que a vida da gente passa por mudança. O quanto. Quando eu estive naquele hospital, naquela enfermaria, Jesus me colocou para conhecer um pouquinho do inferno, sabe? Para que eu desejasse, com mais garra ainda, viver a vida. Gostaria muito que vocês, por favor, comentassem essa minha história. Porque tudo que eu coloco neste pedaço de papel é, com sinceridade, tudo o que eu vivi.